No dia de hoje, a gente começa pela semana, né? Nós estamos na semana quando estamos analisando a diferença entre Jeová e Jesus, tá? A diferença entre Jeová e Jesus. Jeová é o Deus que Moisés entendeu lá da revelação de Deus, né? O Deus que ele entendeu, o Deus vingativo, o Deus que manda entrar nas nações e matar as pessoas, o Deus que orienta ele, vai lá e tire tudo que eles têm. Vocês é que são especiais, eles não. Esse não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus ama Israel e todos os povos, e todas as nações, e todas as pessoas. O Deus de Jesus não precisa mandar ninguém matar, destruir ninguém. Ele ensina as pessoas, mesmo diferentes entre si, conviverem em paz e serem bênçãos uns para com os outros. Esse é o Deus de Jesus. O Deus de Moisés não entendia isso, não. O Deus que Moisés entendeu, né, da revelação, era um Deus que, para o povo se dar bem, tinha que eliminar o outro povo. Esse é o Deus de Moisés. É o Deus de Davi. Senhor, destrua os inimigos. Esse não é o Deus de Jesus, né? O Deus de Jesus é totalmente diferente. Então, veja, a revelação foi a mesma. A revelação sempre é a mesma. Deus não muda. A mensagem de Deus não muda, né? É a mesma. Agora, os homens compreenderam de maneira diferente. E Deus entende isso, porque o ser humano é assim mesmo. Somos todos muito limitados e diferentes entre nós. Então, a primeira coisa aqui é a revelação é a mesma, mas o entendimento das pessoas diferencia, né? Por causa dessa diferença também entre as próprias pessoas. Na segunda-feira a gente falou sobre a relação, né? Em relação às nações moradoras em Canaã. O Deus de Moisés disse: vai lá e mate todos, de criança a caducando, mate todos. O Deus de Jesus não mandaria uma coisa dessa. O Deus de Jesus diria: vá e ame até aquele que se apresentar como inimigo. E não se ama matando. Não se ama tirando dele o que é dos outros, tomando para si o que é dos outros. Entendeu? Então há uma diferença enorme. Na terça-feira, a gente chamou a atenção sobre a relação às adúlteras e outros apedrejados. O Deus de Moisés diz assim: pega, eles estão errados, então vá lá e atire pedra neles. Apedreje, até que morra, se for o caso. Mas apedreje eles. O Deus de Jesus não. O Deus de Jesus é diferente. O Deus de Jesus disse: eles estão errados, então ame essas pessoas. Não precisa concordar com o que elas fazem. Não precisa dizer sim para o que elas pensam. Mas ame as pessoas. Esse é o Deus de Jesus. Diferente, né? Muito diferente. Hoje, a gente fala em relação à salvação e privilégios herdados. Enquanto o Jeová de Moisés amava e protegia somente os judeus, né? Amava os judeus, desprezando e maltratando o Egito, o povo do Egito e outros povos considerados inimigos. Sabe como é que o Deus de Moisés, o Deus que Moisés entendia, sabe como é que era ele? Era assim, ali estava o Egito. Ele amava só o povo de Israel. As pragas eram mandadas, o povo ficava protegido, o resto sofreria. Esse não é um Deus que ama. Esse não é o Deus que Jesus pregou. Mas o Deus de Moisés entendeu assim. Entende a diferença? Então, e outros povos considerados inimigos. O que amenizou, no entanto, né, no entendimento de Jonas, quando Jeová buscou a salvação de um povo considerado mau e perverso, além de dominador dos hebreus. Então, o que é aquela história de Jonas? Como é que aquilo ilustra bem tudo isso?
Na verdade, o Deus que entrou em contato com Jonas para ir lá em Nínive para pregar, esse é o Deus de Jesus. Mas acontece que a alma, o espírito hebreu, a cegueira, a prepotência, né? a intolerância do hebreu era exatamente o de Jonas. Eu não queria, Senhor, vir, porque eu sabia que tu és misericordioso e tu irias perdoar esse povo. Eu não queria, Senhor, eu não quero, eu não gosto, eu não penso que tu deves perdoar esse povo. A mim tudo bem, ao povo de Israel, rebelde também, desobediente, tudo bem, pode perdoar. Mas esse povo aí não. O problema não estava na revelação de Deus, estava no coração de Moisés em entender um Deus totalmente diferente do que a revelação mostrava. O Jeová não tem nada a ver com o Deus que a revelação mostra. Entende? Então tá aí. Então foi amenizado, né, essa compreensão ali em Jonas. Aí veja assim: o Deus de Jesus mostrou-se interessado em todas as pessoas, em todas as nações, interessado no bem e na salvação de todo mundo. Este é o Deus de Jesus. Não aquele Deus egoísta, vaidoso, limitado que Moisés entendeu da revelação, né? Que Deus só amava Israel e o resto podia morrer, podia ser perseguido, morto, prejudicado. Deus não estava nem aí, até mandava que fizesse. Esse não é o Deus de Jesus. Compreende? Muito bem. Então essa é mais uma diferença, né, do Deus de Moisés para o Deus que Jesus estava mostrando, estava vivendo para todo mundo conhecer. Muito bem, estamos no mês de agosto, né? Então, mês de agosto, hoje é o dia 24. Então tá aqui, deixa eu ver o que é que eu vou lembrar hoje do dia 20, desse mês de agosto. Mês de atenção evangelística a Romanos 3:23, que diz: todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. E atenção evangelística a João 8:47, que diz, Jesus falando: quem é de Deus se submete à palavra de Deus. Tá? É por isso que Jesus disse aí no capítulo 8 mesmo, Jesus disse para Israel: vocês dizem que é filhos de Deus? Vocês dizem que é o povo de Deus? Mas eu digo para vocês, vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Porque vocês não atendem, não escutam, não obedecem à vontade do Senhor. Vocês não escutam Deus. O que vocês escutam aí é outra coisa e não Deus. Entendeu? Então, essa é a lembrança para esse mês de agosto. A gente lembra no dia de hoje. Vamos aqui ao dia? Então, 24. Aqui está, 24. A setazinha apareceu ali, ó, né? Isso vai ser bom em determinados momentos a gente poder explicar algumas coisas. Vamos ver se é bom mesmo. Então, estamos no mês de agosto. Aqui está agosto, né? O dia 24 de agosto. Então, diz o seguinte: Dia dos Artistas, Dia da Infância, Dia do Rio Amazonas e Dia do Luto Nacional pelo Suicídio de Getúlio Vargas. É uma história muito mal contada, mas como os graúdos estavam querendo a morte do presidente, então tudo é possível. Depois é só dizer que ele cometeu suicídio. Entendeu? O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Por isso aqui, muita coisa acontece sob fantasia. Mas alguém contou, né? Ou então autoridades usaram da autoridade para contar e a gente termina aceitando. Mas a injustiça campeia no coração da grana. Muito bem.
Hoje é também dia da comunidade ucraniana, tá? Provavelmente no Brasil, né? É uma comunidade sofrida e a gente está vendo o quanto são sofridos com o próprio povo. O próprio presidente ama ver o que está acontecendo lá, né? Ama. Quem ama o povo não faz e nem permite o que está acontecendo lá. Paga qualquer preço. Mas aquela arrogância do começo, né? Queira ou não queira, Rússia, a gente vai entrar na OTAN. Não entrem. Não entrem. Não, a gente vai entrar. E entrou. E buscou entrar. Foi atacado. Não, a gente vai continuar tentando. Atenção, mundo, fica ao nosso favor, porque eles é que são inimigos. Aí os Estados Unidos já tem interesse mesmo de diminuir a Rússia. É uma coisa doentia, antiga, tá? É uma carência antiga, né? Aí abraçou a causa. Aí está sofrendo, que está sofrendo. Agora, hoje eu estava ouvindo a OTAN, uma reportagem, a OTAN reconhece o preço alto que estão pagando, mas a vaidade é tanta que vale a pena. Quer dizer, está sofrendo o povo da Ucrânia, tudo na Ucrânia está sofrendo, a Europa está sofrendo, os Estados Unidos está sofrendo, mas a vaidade é muito grande. Preferem sofrer do que abrir mão. O importante, mesmo que o povo da Ucrânia toda morra, não faz diferença para eles. O importante é que a vaidade deles se mantenha firme. A gente vive uma propaganda de democracia e liberdade muito mentirosa. O interesse é só isso. É tudo uma propaganda. Tá bom? Muito bem. Então, também hoje é o Dia Mundial da Atenção Humana ao presidiário e da presidiária. Atenção humana mundial. Dia Internacional de Resistência aos Interesses Capitalistas de Países sobre outros países. Né? Internacional de Resistência. Resistência. Muito bem. Então está aqui, dia 24 de agosto. Que tem orientações de como fazer a vida melhor, né? Testemunho. Hoje, reafirme seu desejo, compromisso de ser melhor luz e sal para o mundo. Reassuma esse compromisso com Deus. Senhor, eu sou, tu queres que eu seja, e eu desejo ser luz e sal. Eu desejo ser luz e sal para este mundo. Eu posso não concordar com o mundo, eu não preciso concordar, mas é um compromisso meu com Deus de ser bênção para um mundo que eu não concordo, mas eu quero ser bênção. Entendeu? Então, um compromisso com Deus não é com o mundo. Personalidade. Hoje é o dia do conselheiro, da personalidade conselheira. Tá? E hoje é o dia de lembrarmos o livro de Hebreus. E uma das mensagens do livro de Hebreus o escritor da carta chama a atenção para Jesus em seu ministério, maior que Arão e importante mediador de uma nova e melhor aliança entre Deus e os homens. Essa é um dos conteúdos principais do livro de Hebreus. Tá bom? Ok, vamos aqui no Facebook, vamos ver o que o Facebook traz para nós nessa oportunidade, né? Desde ontem que foi colocado para a gente destacar agora. Aqui está o culto de hoje, né? Já está curtido por essas duas amadas, né? Esses dois anjos, né? Maravilhosos, a irmã Maria Lidé, a irmã Ivete. Que mais? Aqui, olha, tem uma chamada para um trabalho, uma pesquisa que estamos fazendo de nomes influentes aqui na cidade. Pessoas que têm sido usadas por Deus para fazer essa cidade ser uma cidade abençoada, desenvolvida, né? Como tem sido. Aqui está falando que independente de uma igreja e de uma religião,
né, o convite para que a pessoa procure ter o seu novo nascimento, passar pelo novo nascimento. Tá? Aqui tem algumas dicas, algumas orientações, mas essa é a coisa mais importante que uma pessoa pode tomar. Isso garante vida neste mundo e na eternidade. Tá? Reconhecer, ou seja, o Espírito já convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A única coisa que cabe a nós é reconhecer e dizer: Senhor, eu quero mudar. Só isso, tá? E o resto, o Espírito Santo sabe fazer perfeitamente na vida da gente. Aqui está falando sobre aqueles dois lados da guerra, para a gente escutar, não somente o que os anglo-saxões, né, através dessa mídia que está aí, né, nos informando, mas a gente ouvir também o outro lado. Os dois lados mentem. Os dois lados mentem, tá bom? Agora, a gente pode fazer um meio termo aí e pelo menos saber as mentiras dos dois lados, mas sabendo que é mentira, né? Mentira. O que mais? Aqui tem um vídeo falando sobre heresias impedem a salvação de pessoas, né? Heresias impede alguém de ser salvo? Então é uma pergunta interessante, está aí para ser respondido. Homossexualidade na Bíblia, né? Está aqui também um estudo falando a respeito deste assunto. O outro é interpretando Freud. Uma das mensagens, uma das afirmativas de Freud, então estamos buscando interpretar aqui. Aqui tem um curso aqui, vença a rotina nociva conjugal. Né? Existe a rotina benéfica, mas existe a nociva. Então, essa deve ser vencida. Então, é um curso, uma orientação, como vencer essa rotina, né, conjugal. Para o nosso bem, tá? Nem para o bem dos outros, não. Para o nosso bem, para a nossa saúde mental. Então, como vencer? Aqui está falando sobre igreja e hospital, né, que a gente tem lembrado sempre. É um banner falando sobre isto. Aqui é um convite do Psical, e nos deixe te ajudar na sua dor e angústia. Inclusive, ouvindo algumas pessoas, estamos com um novo projeto aí que a gente está organizando para a gente, né, dentro de pouco tempo, a gente poder ajudar de maneira mais direta muito mais pessoas. O que mais? Aqui está sobre um convite para que o culto de hoje, e o motivo, o assunto que a gente vai tratar hoje é, no final do culto, o que é a fé social, tá? O que é a fé social. A gente vai conversar sobre isso no final do culto. Aqui tem o momento do culto de hoje, quando a gente falou sobre o dia de hoje, o dia de hoje que era o dia de ontem, né? Aqui tem o outro momento do culto de ontem, quando falamos sobre cristianismo trigo. Outro momento, quando falamos sobre notícias do cristianismo. Outro momento, quando respondemos a essa pergunta: religião para Deus, qual é a errada? Qual é a religião errada? A gente conversou sobre isso. E aqui o culto completo de ontem, que está no YouTube, e o culto completo de ontem, que está aqui no Facebook. Ele não está disponível para o público, esse aqui, né? Mas quando esteve disponível, ele foi então curtido por Maria Arideia, Ivete Espíndola e a Marinês, né? Então nós temos esses três anjos que curtiram aquele culto de ontem aqui no Facebook.